Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar bastante, pessoal, a respeito de Lean Six Sigma, tá bom? E eu vou começar essa apresentação falando para vocês a respeito dos vários tipos de negócios que podem existir, tá? Para quê, né, pessoal? Para que nós vamos começar falando dos tipos de negócios que existem? Para você ir conseguindo entender step by step, ou seja, passo a passo, exatamente como é que funciona o Lean Six Sigma, tá bom? Eu espero que com essa explicação que você tenha paciência, tá? Vão ser aproximadamente 40 minutos de uma explicação muito detalhada a respeito dessa metodologia fantástica, tá bom? Mas eu espero que você acompanhe sim, tá? Com curiosidade, cada um desses passos, que é para a gente entender exatamente como é que funciona tudo isso, tá bom? Então aqui, né, pessoal, nessa apresentação, nesse slide aqui, existe ali uma dúvida, né, uma exclamação. Eu quero, com o raciocínio, induzir você o seu despertar para essa palavra tão importante dentro do Lean Six Sigma, tá bom? Mas para isso, pessoal, eu vou começar primeiramente falando a respeito da Ford, tá? Essa empresa fantástica começou toda essa brincadeira, tá? Por que o Henry Ford começou essa brincadeira, né, pessoal? Na verdade, ele e o Taylor constituíram, né, tudo que nós entendemos hoje de teoria sobre produtividade, tá bom, pessoal? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Ford, tá? O que era a Ford? A Ford começou um sonho, né, pessoal? Que era construir carro e fornecer carros a preços acessíveis. Conseguiu isso? Sim, teve muito sucesso nisso, tá bom? E como que era o sistema de produção da Ford, pessoal? Bom, ele era um sistema de produção em massa, tá bom? Então, as operações eram monótonas, né? A fábrica era uma fábrica que tinha muitas operações que não precisariam ter, ou seja, existia muito desperdício, tanto é que o próprio Ford, né, admitia, e o Taylor sabiam que existia ali um pote de ouro ali para sair do processo, tá? Isso é uma informação muito importante, porque ali já se verificou que existia sim a possibilidade de ganhar dinheiro dentro da Ford, ok? Então, qual que era a grande sacada da Ford? Era transformar esse produto, o carro, em um produto acessível. E ao mesmo tempo, o Ford teve uma sacada muito bacana, que era transformar o carro em um sonho, né, pessoal? Então o Ford também era um grande marqueteiro, né? Tá bom? Então, já começando com a Ford, a gente já verifica que esse processo foi muito bem construído. Qual o processo, né, pessoal? O processo de idealização do produto, como produto em si, como mecânica, né, a mecânica desse produto, mas não só isso, né, corporativamente, os negócios que estavam envolvidos no sistema de produção do carro da Ford, ok? Muito bem. Logo depois disso, pessoal, o segundo grande evento, vamos dizer aí, dentro dos negócios, foi a fábrica da Toyota. A Toyota veio para praticamente derrubar muitos paradigmas que existiam dentro da Ford, né, pessoal? Então, a criação do sistema Toyota de produção, a criação do Lean Six Sigma, tá? Nasceu dentro da Toyota e derrubou muitos paradigmas que existiam dentro do sistema de produção da Ford, do Fordismo, ok? Então, a produção já é enxuta, tem uma diversidade muito grande, necessário que o operador faça muitas atividades, ou seja, ele seja multifuncional, tá? A um baixo custo, tá, pessoal? Ok? Muito bem. Depois, na década de 90, pessoal, a Motorola também revolucionou bastante, né? Por quê? Porque o Six Sigma apareceu na Motorola. Eram produtos muito complexos, tá? O celular era um produto muito complexo e ele estava escalando, né, pessoal? O que é escalar? Ele estava crescendo, a sua venda estava crescendo muito, né? E com esse aumento de vendas, também teve que ter uma produção adequada para isso, ok? Muito bem. Então, a gente vê que no sistema de produção da Motorola é um sistema de produção complexo, tinha muito refugo, retrabalho, tinha que ter um controle de processo muito grande,
tinha que diminuir muito a variabilidade desse processo e tinha que ter uma parceria, né, pessoal, com os fornecedores, tá? Então você veja que entre Ford, Toyota e Motorola, nós já temos aqui uma evolução muito grande dos processos, não só o processo fabris, mas os processos em termos de negócios, né, pessoal? Então, existia já muita atividade, né, nessas três empresas aí. Muito bem. Mas não parou por aí, né, pessoal? Não parou mesmo, né? Então nós pegamos empresa como, por exemplo, a Dell também revolucionou muito o mercado, né, pessoal? Por quê? Porque era um produto personalizado, né? Então você tinha que fazer software e hardware personalizados, tá? Fabricação sob demanda, vendas diretas, ou seja, você vende, isso revolucionou também, né? Ou a própria Dell já vendia diretamente para o consumidor, tá? Baixo custo de fabricação, baixos estoques e pouca mão de obra, essa era uma filosofia da Dell, ok? Preço altamente competitivo diante dos produtos que existiam no mercado, a Dell conseguiu fazer isso também, tá? E alta qualidade, alta tecnologia envolvida nesse produto da Dell, né? A Dell, pessoal, ganhou muito mercado, né? Através desse sistema de produção, tá bom? E depois aí, né, pessoal, quase que simultaneamente, muitas outras empresas também tiveram novos negócios que realmente fizeram muita diferença no mercado, né? Quais foram essas empresas? Por exemplo, o Walmart, com compra em escala, né? Que é a teoria de se escalar um produto, né? Ou seja, você compra muito para pagar muito barato por unidade, tá? Vende mais barato também, por quê? Porque se compra mais barato. Essa é uma das filosofias do Walmart, tá? Diversidade, pesquisa de mercado, uma pesquisa muito forte, né? O Walmart já tem, né, essa coisa introduzida dentro do DNA dela. Ela já fala muito sobre pesquisa de mercado, análise de consumo. Então, como é que é feito o consumo? Então, o Walmart já trabalhou bem nesse tipo de situação, né, pessoal? Tá? Mas também não parou por aí, né, pessoal? Então agora a gente começa a falar de sistemas de negócios como, por exemplo, a Netflix, tá? Redução brutal do preço do produto, acessível à massa. Isso daqui se chama, né, pessoal? Se chama evolução. Isso daqui se chama, por que não dizer, é uma revolução, né? Uma revolução em fornecimento de produto, tá bom? Muito bem, mas a Netflix foi apenas uma, né, das empresas que estão revolucionando no mercado com relação a novos negócios. A Amazon, pessoal, né, com o e-commerce hoje está, né, muito na moda, né? Ou seja, transformar todo o negócio dentro da internet, né, pessoal? Diversidade de produtos. A Amazon vende desde tablets a filmes, puxa vida, né? Tem uma diversidade absurda de produtos. Uso da computação em nuvem, sim, né? A Amazon já passou a fazer todo o seu processamento, em vez de fazer em processamento em hardware específicos, em servidores específicos, já faz na nuvem, né? Outra grande sacada de um negócio, tá? Uso de inteligência artificial, streaming, fornece streaming, né? Exatamente igual a Netflix, produção de tablets e-readers, ok? Então, a Amazon também revolucionou bastante, pessoal, esse negócio, tá? E alguns outros negócios também que revolucionam e continuam a revolucionar e provavelmente vão revolucionar. Nós estamos falando do campo de inovação, né, pessoal? Nós vamos falar sobre a Apple, tá? A Apple tem um produto que é vendido muito mais pelo seu status, muito mais pela sua autotecnologia, tá? Do que exatamente pelo produto em si. Não dizendo que o produto é ruim, não é isso, tá? Mas quem compra um Apple busca sim ter um status diferenciado, ok? Tá? Então tem alta tecnologia também, serve para o lazer, serve para o trabalho, tem um preço alto, então tem uma margem de lucro bastante atrativa, ok? E tem muito marketing envolvido nisso, né, pessoal? Muito bem, mas aí nesse ponto você já deve estar curioso, puxa vida, mas qual seria essa palavra que está aqui, né?
como uma exclamação? Qual seria essa palavra que conecta todos esses negócios? Todos esses negócios fantásticos, inclusive, né, pessoal? Esses negócios são negócios que geraram muita curiosidade no mercado, geraram muita interesse, muita vontade de saber por que está dando tão certo esse negócio. E eu tenho essa palavra, pessoal, eu vou passar para vocês qual é essa palavra. Essa palavra se chama valor, pessoal. Essas empresas aqui entregam muito valor nos produtos que elas entregam, tá? Então, se você parar para pensar, lá desde o Ford, quando ele deu um carro para o funcionário dele, né? E esse funcionário viu nesse carro o valor que o carro tinha, não só para sua utilização ali doméstica, né, de ir para o trabalho, voltar, mas o status também, né? Isso agregou muito valor ao funcionário da Ford. Mas só o funcionário da Ford não, né? Para toda a sociedade. A sociedade como um todo entendeu que aquilo tinha um valor, tá, pessoal? A Toyota, com os seus carros mais baratos e com o seu produto seguro, com o seu processo totalmente enxuto, também foi distribuindo muito valor, né, pessoal, para a sociedade, tá? A Motorola, com o celular, que era um produto de extrema importância, de extrema utilidade para a sociedade, também distribuía muito valor no seu produto, né, pessoal? E daí por diante, né, a gente falando da Dell, dos computadores da Dell, um produto de extrema importância. Hoje na sua casa, por exemplo, você precisa de um computador. Precisa ser Dell? Não, não precisa ser Dell, mas tem que ter um computador. Ou no mínimo, um celular, tá? Mas a Dell entregou tudo isso, né? Tecnologia, acesso à internet, de uma forma mais barata e com muito mais qualidade, ok, pessoal? E depois daí os outros serviços, a Netflix que veio, né, a derrubar as locadoras, as blockbusters que existiam, né, que eram locadoras de filmes. Olha quanto valor tem todos esses negócios, pessoal. A Amazon com o e-commerce, né? Hoje você compra o que você quiser dentro da Amazon, né? A Apple com esses celulares fantásticos que processam e a gente às vezes não consegue nem viver sem isso, né? Tem muito lazer ali incluído nesse aparelho. Então tudo isso, pessoal, tem essa questão do valor. Então, essa exclamação, essa curiosidade, essa palavra, é disso que nós vamos falar daqui para frente, tá? Com essas aulas que eu vou mostrar para vocês a respeito, né, essas explicações a respeito de Lean Six Sigma. Então, pessoal, nós vamos falar muito sobre valor, tá bom? Ok? Muito bem, né, pessoal? Então nós estamos falando basicamente dessa palavra tão importante dentro dessas fantásticas metodologias Lean Six Sigma, que é a palavra valor, né? Dentro do Six Sigma nós chamamos de Voice of Customer, ok? Que é a voz do cliente. A voz do cliente fala muito alto dentro dessas metodologias. Atender o cliente, encantar o cliente, atender as especificações, atender às expectativas do cliente é o grande objetivo de Lean Six Sigma, tá, pessoal? Por que nós estamos falando especificamente de valor e vamos detalhar um pouco este conceito, tá, pessoal? Porque é com base nele, tá, e só nesse conceito que tudo que você vê dentro de ferramentas, princípios, técnicas de Lean Six Sigma são baseados. Tá? Então não tem confusão, não tem brincadeirinha, ou seja, temos que atender ao cliente. É por isso que Lean Six Sigma é muito direto, é por isso que Lean Six Sigma realmente alcança objetivos, alcança resultados, tá, pessoal? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de valor, tá? Aqui é dividido em 3 grandes blocos, tá? Eu vou falar primeiramente sobre atendimento às especificações, tá, pessoal? O atendimento às especificações é obrigatório, né, pessoal? Nenhum negócio funciona sem atender minimamente as especificações. E olha que já se falando disso já é complexo, né? Então, nós temos que atender, pessoal, as especificações minimamente, ok? E o que é atender essas especificações?
as especificações dimensionais, ok? Visuais, às vezes um produto, ok? Ele precisa ter um visual bonito, tá? Não é só a questão dimensional, não é só a questão funcional, mas tem que ter um visual bonito também, né? Tá? As questões olfativas, sim. Às vezes você entra dentro de um carro, né, pessoal? Você precisa sentir o cheiro tem que ser o cheiro de um carro novo, tá? Então isso também é exigido pelo consumidor, ok? Esse é o tipo de... chega a ser especificação. Existe, né, craftsmanship dentro da análise do sistema de liberação de automóvel, tá? Essa questão também, a questão olfativa, por incrível que possa parecer, tá? Audíveis, a questão da atender as especificações mínimas em termos de qualidade do produto, né? Pintura, cor, ok? Eu estou falando de um carro, tá? Só para exemplificar, mas isso pode ser, essas mesmas exigências são exigências feitas para qualquer produto, tá? Atendimento a especificações de custo, atendimento a especificações em termos de entrega, ou seja, entregar na data certa, quando foi programado, quando foi combinado, e atendimento, né, pessoal? Olha só, então o primeiro bloco já de questionamento a respeito de valor, né, de atendimento ao cliente, já é um bloco complexo. Ou seja, atender as especificações já é um bloco bem complexo, né, pessoal? Não é fácil você atender as especificações. Muito bem. Daí nós vamos para o próximo nível, que é atender as expectativas, ok? Que é uma questão um pouco mais subjetiva, é uma questão um pouco mais qualitativa, ok? Mas ela não deixa de existir, ainda assim existe. Né, essa questão de atendimento às expectativas, baixo nível de defeitos, sem reclamações, atendimento rápido e descomplicado, né, a opinião das outras pessoas com relação ao produto também é importante aqui. Ou seja, você veja que para você agregar valor a um produto, ainda você tem que atender às expectativas quase que inconscientes do cliente. Puxa vida, é fácil, pessoal, agregar valor a um produto, a um serviço? Não, não é fácil. E aí ainda tem o terceiro nível, pessoal, que é o nível do encantamento. Puxa vida, esse realmente é o bastante buscado, o bastante almejado, mas que não é fácil, tá? Oferecer uma experiência com produtos de excelência, não antes percebida. Puxa vida, então eu tenho que estar completamente fora, né, de tudo que existe no mercado e oferecer um serviço de excelência, um serviço nunca antes percebido, um serviço diferenciado. Então, vocês vejam que oferecer valor para o cliente não é uma coisa fácil, tá? E todas aquelas empresas que nós listamos lá na frente conseguiram fazer isso, tá? E a metodologia Lean Six Sigma traz no seu DNA esse tipo de questão a todo momento, é o mantra, né, pessoal, de Lean Six Sigma. Valor, 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 valor. Então você tem que agregar valor nos seus processos, você tem que agregar valor no seu produto, você tem que agregar valor no seu atendimento, você tem que agregar valor na sua logística, você tem que agregar valor em tudo, pessoal. E o que é agregar valor? Tudo isso. Atender especificações, atender expectativas, encantar o cliente. O cliente, às vezes, pode ser o colega seu, a pessoa que você vai entregar uma próxima operação. Você tem que atender as expectativas dele, você tem que atender as especificações desse cliente. Olha quanta coisa, pessoal. Então o cliente não é só o cliente que está fora da fábrica, o cliente que está lá, né, do outro lado do país. Não, não, não. O cliente é a próxima pessoa que vai utilizar daquela operação que você fez nesse posto, e você vai entregar o seu trabalho para uma próxima estação. É o operador, né, do banco que precisa de um próximo processo muito bem feito para que ele consiga realizar a operação que ele está executando, tá bom? Então a questão de valor, pessoal, ela é muito importante dentro do Lean Six Sigma, ok? Muito bem, pessoal. Agora que nós entendemos exatamente o que quer dizer valor, nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre as ferramentas, as metodologias mesmo de Six Sigma e Lean, tá?
ok? Eu gostaria de inicialmente aqui já separar dentro dos Seis Sigmas dois grandes blocos muito importantes, que são o DMAIC e o DFSS, tá? O DMAIC é a plataforma, vamos dizer assim, que suporta, tá, todo o projeto Seis Sigma, e o DFSS, que é o Design for Six Sigma, também. São metodologias muito parecidas, mas são um pouquinho diferentes, tá? O Design for Six Sigma, como o próprio nome diz, design, ok? É o projeto para ser Seis Sigma, ou seja, você projeta um produto robusto o suficiente para que ele seja Seis Sigma, tá? E o que é ser Seis Sigma, né, pessoal? É ter uma altíssima estabilidade em termos de qualidade, ok? Então, como é que é esse tal de Design for Six Sigma, tá? Então, ele é uma metodologia específica para desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. É uma metodologia extremamente robusta, ok? Que realmente, quando você trabalhando muito bem com essa metodologia, você desenvolve produtos quase que à prova de falhas, pessoal, tá? E não só isso, atendem muito bem ao cliente. Por quê? Porque tem ferramentas ali dentro, como por exemplo, QFD, Quality Function Deployment, que são ferramentas que conectam diretamente ao cliente e analisam todo o desejo do cliente, tá bom? Muito bem, mas qual que é o grande objetivo do DFS? Transformar, né, os produtos e os serviços em produtos robustos, bem especificados, bem documentados, prototipados, ou seja, tem protótipos envolvidos, né, pessoal, para você ter certeza que você está fazendo uma coisa adequada. O seu cliente vai pegar na mão o produto, né, ou vai olhar, vai ver sendo desenvolvido, vai checar, vai analisar, vai ter certeza que aquilo é o que o cliente quer, né. Desenhos em 2D, desenho em 3D, tem toda uma tecnologia envolvida em Design for Six Sigma, ok, pessoal? É um produto testado, tá? Então, no DFSS, você tem meios de se testar esse produto também, tá? Você tem que aprovar esse produto através do DFSS, tá? E atender as especificações e encantar. Olha só. Então, olha aí de novo a gente olhando para as metodologias, princípios, ferramentas do Lean Six Sigma que encantam, que atendem às especificações, que atendem às expectativas, tá? Quando a gente fala de um projeto feito em Lean Six Sigma por DFSS, a gente está falando em um processo robusto, não gera defeitos, não gera retrabalhos, não gera falha. Tá? Então você tem ali, para não gerar falha, você tem um design, um FEMEA específico para produtos que chama DFEMEA, tá? Você tem análise do protótipo, ok? Você tem, para não gerar defeito, você tem dimensionamentos de Pokayukis de produto, ou seja, você cria um Pokayuki no próprio produto. Não há possibilidade de haver falha, uma vez que o produto é desenhado para não falhar. Olha que interessante que é. Tem GDIT, ok? Que é um sistema de construção de produto muito bem, uma metodologia específica muito bem construída para que não haja falhas geométricas no produto. Ok? Então existe toda uma tecnologia nesses equipamentos de medição, existe toda uma tecnologia para o desenho do produto com o GDIT, para que esse produto não tenha falha, pessoal. Simulações em 3D e testes e aí por diante. Ou seja, o produto, através dessa plataforma Design for Six Sigma, é um produto, pessoal, muito robusto, tá bom? Então, e existe o que nós conhecemos mais comumente, né, pessoal, o DMAIC, tá? Que são 5 fases muito bem distintas, né? Que são as fases que nós analisamos, é um ciclo parecido com o PDCA, que é o ciclo do Lean também, parecido.
mas que é muito poderoso também, tá? Então, qual que é o grande objetivo do DMAIC, novamente, dentro de um produto que já está sendo produzido, dentro de um produto corrente, tá? Eu quero deixar bem claro que o DMAIC, você trabalha com produtos que já estão, né, já podem ser melhorados, já estão sendo produzidos numa linha de fabricação, já estão dentro de uma empresa já. Agora, o Design for Six Sigma é para um projeto todo novo, né? Um produto todo novo, um serviço todo novo, tá? E o DMAIC é para um produto corrente, é um produto que já existe, já é um produto que já está acontecendo, tá? Então são metodologias um pouquinho diferentes, mas que tem essas diferenças são muito importantes, tá? Muito bem, e dentro do DMAIC, novamente, nós precisamos de um processo, de um produto robusto, né? Ou seja, você vai melhorar o seu produto. Se ele já existe, você vai melhorar esse produto, tá? Esse produto vai precisar ser melhor especificado, você vai incluir uma melhoria nesse produto, tá? Então, você vai melhorar também os processos, introduzindo folhas de processo, planos de inspeção, layout do posto, layout do processo, fluxograma. São documentos importantes, pessoal, para você melhorar um processo e melhorar, inclusive, o produto também, tá? Tem que ser bem documentado. Dentro de uma fábrica, a documentação tem que ser ela é muito importante, né, pessoal? Não é uma burocracia. Por quê? Porque se o colaborador nosso que trabalha diretamente com a operação tem dúvidas, consequentemente, sem ele querer, ele pode criar ali um refúgio, um retrabalho. Então a documentação é de extrema importância dentro de um sistema Fabril, dentro de um sistema Lean Six Sigma, tá? Não é dispensável, não é mesmo, tá bom? Tem o lote piloto, né, pessoal? Então, dentro do DMAIC, você constrói lotes pilotos para você fazer avaliações do produto, fazer avaliações de capabilidade do processo, PP e PPK, ajuste de equipamento e treinamento, ok? Também não é dispensável, pessoal. Dentro dos Lean, do Six Sigma, o treinamento também não é dispensável, tá bom? E outras ferramentas, como o PIPAP, que é a aprovação da linha e toda essa questão, tá bom? Então, pessoal, aqui eu dividi nesses dois blocos aqui para a gente entender que existe o Design for Six Sigma e o DMAIC, tá bom? São dois grandes blocos importantíssimos, tá? Agora eu vou falar a respeito de Six Sigma, propriamente dito, tá, pessoal? Quais são as ferramentas, tá? Aqui eu não vou entrar muito na questão dos princípios Six Sigma, mas eu vou falar mais das ferramentas disponíveis dentro de Six Sigma, que são ferramentas já validadas no mercado, validadas cientificamente, tá? Lembrando que, pessoal, deixando isso bem claro, tá? Que Lean Six Sigma não são só ferramentas, não são só princípios, não são só técnicas, tá? Lean Six Sigma depende muito da cultura da empresa. Se a cultura não é boa, se a cultura não adere a esses princípios, se a gerência, se a diretoria não quer, não adianta. Lean Six Sigma não funcionam em ambientes onde eles não são buscados constantemente. Lean Six Sigma é uma cultura, pessoal. Você vai ganhando aos pouquinhos, você vai conquistando a melhoria do seu produto, do seu processo aos pouquinhos. Então precisa que o grupo inteiro, a empresa inteira, tenha no seu mantra ali Lean Six Sigma, valor, agregar valor. Então tudo isso aqui é desnecessário se a empresa não busca ter uma cultura Lean Six Sigma. Se a empresa, se a gerência não quer, se a diretoria não quer, não percam tempo com isso, tá? Agora, se a gerência quer, se a cultura quer, se a diretoria quer, você tem ferramentas sim disponíveis que funcionam para o Six Sigma, tá? Eu faço questão de deixar isso muito claro, porque o Lean Six Sigma não é um monte de ferramentas que você aplica lá e fatalmente as coisas dão certo. Não funciona assim, tá bom? Dentro das ferramentas que existem
disponíveis dentro de Lean Six Sigma, pessoal, nós temos essa ferramenta fantástica, QFD, Quality Function Deployment. Ela se conecta ao cliente, entende o produto e traduz tudo isso para dentro da sua empresa e melhora muito o produto, tá bom? PFMEA e DFMEA são duas ferramentas fantásticas para melhorar processo e produto, pessoal, tá? Então analisa falhas, entende as causas, monta plano de ação, melhora o processo, recalcula NPR, tem todo um ciclo aqui dentro do PFMEA e do DFMEA que fatalmente melhoram os seus produtos, tá bom? Tem o CEP, pessoal, o controle estatístico do processo, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta muito antiga, mas que ainda hoje as empresas brasileiras ainda não implementam dentro das suas companhias, tá? E ela é muito robusta, ela realmente traz melhoria para os processos, tá? E aí você vai estudar, né? Basicamente lá ela é constituída de estatística descritiva, ok? Tem outras estatísticas mais avançadas, tá? Como análise de hipóteses e toda, sim, também são muito importantes para o controle estatístico do processo, tá? Assim como essas ferramentas em estatística avançadas são importantes para o Six Sigma. Aliás, a ferramenta Six Sigma é baseada em ferramentas estatísticas, tá? Então isso também é muito importante se dizer. Por quê? Porque essas ferramentas estatísticas são ferramentas quantitativas, né? Então você consegue melhorar os processos através da análise dos dados, você consegue melhorar os processos e os produtos, tá bom? Então você tem dentro do CEP também a análise de cartas de controle, que é o controle estatístico do processo propriamente dito. Existem cartas de processos diferentes, se é por variáveis ou se é por produtos, então você tem que analisar quais os tipos de dados que você tem dentro de estatística para trabalhar com o controle estatístico do processo. A ideia do controle estatístico do processo é sempre estabilizar o processo, ok? Isso não é fácil, pessoal, isso não é uma brincadeira, exige muito conhecimento, conhecimento técnico, exige experiência, tá bom? Existe dentro do Six Sigma também a ferramenta SciPoc, que é uma ferramenta para explorar o processo, uma ferramenta de mapeamento, tá? Uma ferramenta simples no meu entender, tá? Mas é uma ferramenta fundamental também. O MSA, Measurement System Analysis, que é o sistema de avaliação do sistema de medição do seu processo. Essa é uma ferramenta de extrema importância porque você precisa validar o seu sistema de medição, tá bom? E a estatística avançada dentro do Six Sigma, ok, pessoal? Que são regressão linear, séries temporais, teste de hipóteses, Q-quadrado, o DOI, que é uma ferramenta muito bacana, que é Design of Experiments. Você faz a validação de parâmetros, você otimiza esses parâmetros e constrói processos com parâmetros muito mais robustos, tá? E regressão linear, para ver se os seus dados correspondem em uma reta linear, e você pode observar o futuro tendo os dados atuais. Então são ferramentas estatísticas muito importantes para o Six Sigma, ok? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui, pessoal, falando agora a respeito de Lean, tá? Só de Lean. Nós vamos dar continuidade falando dessa metodologia também importantíssima, tá? Junto com o Six Sigma, tá? Muito bem. O Lean, ele também tem seus princípios, tem suas técnicas, tem suas ferramentas, tá? E tem a mesma observação que eu faço com relação a Six Sigma, tá? É necessário estar com o time da gerência, o alto staff, é necessário que a cultura seja uma cultura conjunta, é necessário que os objetivos dessa corporação sejam alinhados no sentido de se conseguir ganhos através dessas metodologias, tá, pessoal? Senão tudo isso, todas essas ferramentas, técnicas, princípios são totalmente dispensáveis, tá bom? Muito bem. Agora, dentro de Lean, né, pessoal, nós temos aí algumas ferramentas fantásticas para serem utilizadas, tá?
Uma delas é a teoria das restrições. Nós estamos falando basicamente aqui de detecção e eliminação e redução de gargalos, tá? Vamos falar sobre o 5S também, dentro de Lean, tá? Que é uma ferramenta poderosíssima, necessária, fundamental, eu diria também. O Kanban, produção puxada, tá? One Piece Flow, que é o estado da arte em termos de Lean Six Sigma, tá bom? SMAD, Single Minute Extend Die, ok? Esse é um nome, é uma sigla, né, em inglês, que quer dizer também troca rápida, né, na língua portuguesa, tá? O Kaizen, nós temos o Kaizen evento e o Kaizen melhoria contínua propriamente dita, tá? O TPM, que é Total Productive Maintenance, tá? Uma ferramenta muito boa também para ser utilizada dentro de um sistema fabril, tá? Dentro de um sistema onde precisa se ter garantia de disponibilidade de infraestrutura, disponibilidade de equipamentos. O VSM, Value Stream Mapping, que é o mapeamento de todo o seu sistema de fabricação, o seu sistema logístico, seu sistema de entrega de produto para o cliente, o seu sistema de fornecimento de produtos, ok? De suprimentos, por que não dizer também, tá? Os estudos de capacidade, né, de capacidade fabril, Heishuka, ok? Então, o Lean tem, pessoal, um guarda-chuva, né, tem uma capacidade de gerenciar problemas específicos muito grande, tá? Muito grande. E aqui eu nem elenquei ainda, né, os vários outros, que são sistema celular de fabricação e outros sistemas fundamentais dentro de uma empresa, pode ser ela de serviços ou pode ser ela de fabricação de produtos, tá? Muito bem, eu vou aqui detalhar um pouquinho a respeito de teoria de restrições e assim caminhar um pouquinho mais aqui, né? Dentro da teoria das restrições nós temos que tomar cuidado, né, e enfatizar também a questão de estabilização do processo, padronização de processo, validação de amostras, a validação do tempo de ciclo, a validação do tempo padrão, tá? Encontrar o gargalo, entender o gargalo, onde está, como eu posso fazer para reduzir, tá? O balanceamento das células, tá, pessoal? É necessário também fazer, e são tarefas relativamente complexas, não são tarefas simples, tá? Parecem simples, mas não são. Por quê? Porque existem várias etapas muito específicas, o qual precisa-se sim de experiência, e não só disso, né? Precisa de domínio técnico dessas ferramentas, tá, pessoal? Padronização do processo, que precede tudo isso, né, que nasce lá no 5S, depois aí você tem uma padronização do processo muito robusta, tá, pessoal? Para você conseguir extrair resultados desse seu projeto de melhoria, tá? Parece simples, né, pessoal? Extrair melhorias de um processo, mas não é. Não é, né? Demanda muito conhecimento, demanda experiência, demanda uma série de características que não existem no mercado, pessoal, tá? Sou obrigado a falar isso, tá bom? Muito bem. E existem também as ferramentas que são comuns, pessoal, comuns ao sistema Lean, ao sistema, a sistemática, metodologia, né, Six Sigma. Então, quais são essas ferramentas? Os 5 porquês, né, uma ferramenta para detecção de causas raízes, o gráfico de Pareto, tá? O histograma, o gráfico de Ishikawa, que tem lá os 6 M's, fundamental também, tá bom? Gráfico de processos e Pokayoke. Todas essas ferramentas aqui, todas essas 6 ferramentas, são ferramentas que são comuns tanto a Lean como Six Sigma, tá bom? Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho, pessoal, a respeito de processo, tá? Dentro de um processo, eu dividi aqui em 2 grandes blocos, tá? O bloco de estabilização do produto e o bloco de estabilização da produção. O bloco de estabilização de produção, poderíamos dizer assim também, tá? Estabilizar um produto, pessoal, a partir do momento que ele nasceu, né, logo depois do protótipo dele, iniciam-se ali os primeiros lotes, né, de produção, é uma tarefa
que exige muito também do profissional de engenharia, o tecnólogo, a tecnóloga, o analista, o técnico, a técnica. Por quê? Por quê? Porque esse produto está nascendo. Esse produto tem uma série de características específicas que ainda não estão totalmente sob controle. O que acontece? Nós precisamos ter um olhar muito criterioso para esse produto. Por quê? Porque nós precisamos corrigi-los. Corrigi-los aonde, pessoal? Na fonte. Qual seria essa fonte? A fonte é a fonte da engenharia, tá? A engenharia de produtos. A engenharia de produtos nesse momento vai falar muito alto. Por quê? Porque ela tem que fazer as correções necessárias desse produto para que esse produto se estabilize sob o ângulo de produto, tá, pessoal? Então são coisas diferentes. O produto precisa ser estabilizado como produto e precisa ter uma estabilização também da produção, ou seja, dos meios que fazem parte da produção desse produto, tá? E são coisas totalmente diferentes, tá? Embora parecidas, são coisas totalmente diferentes, tá? Então, na estabilização do produto, pessoal, nós temos que buscar melhorar as especificações de engenharia, né, ajudar a engenharia de produto, tá? Nós, quando eu digo nós, né, pessoal, estou falando do setor de engenharia de processos, engenharia de produção, engenharia de desenvolvimento de processos. Por quê? Porque a engenharia de produto está trabalhando só no produto. Já nós, da engenharia de processos, da engenharia de produção, nós estamos trabalhando com toda a linha de montagem, com todo o meio que vai fabricar esse produto, tá bom? Então, logo depois que o protótipo é liberado, aprovado, nós vamos começar a fazer as primeiras produções, os testes da nossa infraestrutura de produção, dispositivos, máquinas, vamos começar a treinar os operadores, todo esse tipo de situação, tá? Mas também nós precisamos dar feedback à engenharia de produto para que ela melhore o produto, para que nós estabilizemos esse produto, tá? Então, nós vamos falar, né, vamos ajudar a engenharia de produto com relação às especificações de engenharia, com relação ao DFMEA, nós vamos ajudar a melhorar o DFMEA, desculpa pessoal, melhorar o DFMEA, que é o FMEA de produto, vamos tornar esse projeto um projeto do produto mais robusto, fazer testes, apresentar dados, os ajustes de máquinas e ferramentas para que o produto seja um produto robusto. E, obviamente, acompanhar a análise dimensional desse produto, tá, pessoal? Para quê? Tudo isso para a gente visualizar inicialmente só a estabilização do produto, tá, pessoal? Acabaram nossos problemas? Não, não acabaram nossos problemas. Nós temos que estabilizar também, pessoal, todo o meio produtivo. Todo o meio produtivo ainda está nascendo também, né? Também tem várias instabilidades ali que precisam ser corrigidas, tá? E como é feito isso, pessoal? Através da cronoanálise, treinamento intensivo, né, pessoal? Quando você está desenvolvendo um produto, quando você está melhorando um produto, tem que ter treinamento intensivo. As pessoas precisam saber exatamente o que elas têm que fazer, como tem que fazer, quando tem que fazer, tá bom? Então o treinamento tem que ser intensivo, tá bom? Ajuste de equipamentos e máquinas, tryouts, né? Essa palavra pode até soar um pouquinho estranha para muitos, mas o tryout sim, né? Tryoutar é muito comum dentro do sistema de desenvolvimento de produtos nós falarmos, vou tryoutar o dispositivo. O que é isso? É verificar quais são os problemas desse dispositivo, dessa máquina, para corrigirmos esses problemas e essa máquina, esse dispositivo, produzir da forma correta, tá bom? Então nós vamos depurar os problemas desses dispositivos, dessa máquina, tá bom? Documentação, tá? Folhas de processo, plano de inspeção, PFMEA, toda a documentação necessária, fundamental para que esse processo ganhe estabilidade, tá, pessoal? Inclusive capabilidade do processo, tá bom? Então, aqui eu separei em dois grandes blocos, tá, pessoal? Para a gente entender que sim, existe um período de estabilização do processo e esse período ele é um período crítico e é um período fundamental, aonde a estabilização do produto, a estabilização do nosso processo, né, de produção
é muito importante e fundamental, ok? Então, né, pessoal, aqui agora finalizando os dois grandes blocos, Lean e Six Sigma, eu queria só enfatizar que uh, todas essas ferramentas, esses princípios, tá, essas técnicas, elas são muito úteis e são muito eficazes também, tá? E eficientes também, por que não dizer, tá? Acontece que ainda assim é necessário sim ter uma gestão de projeto, ter uma cultura muito forte orientada a ganho de resultados, tá? A melhoria contínua. Precisa sim ter uma gerência, ter uma direção apoiando todo esse projeto, tá bom? Então essa visão de que só aprendendo as ferramentas já é uma grande vantagem para a instituição não é correta, tá? Precisa de todo um esforço para você realmente extrair o melhor dessas duas sistemáticas, ok? E agora, né, pessoal, para realmente finalizar toda essa apresentação, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos belts, como se dá isso, como é exatamente essa estrutura dos belts. O que são os belts, né, pessoal? Os belts são responsáveis pelo trabalho dentro dos projetos de Lean Six Sigma, tá bom? Então, existem basicamente 5 faixas, né? 5 belts, 5 cinturões. Tá? O cinturão branco, né? O white belt, o cinturão amarelo, que é o yellow belt, o green belt, que é o cinturão verde, o black belt, que é o cinturão preto, né? Que é o faixa preta, poderíamos dizer assim, e o Master Black Belt. Existem outras categorias também inclusas, outras responsabilidades também inclusas num projeto de Lean Six Sigma, pessoal, tá? Mas eu não vou elencar aqui, eu vou dar mais atenção para esses 5 aqui, tá bom? Então, o White Belt normalmente é um programa de treinamento, tá? De 3 horas, 3 a 6 horas, tá? Onde o White Belt, o cinturão branco, ele aprende basicamente como funciona o PDCA e o DMAIC, tá? Depois aí aprende outras ferramentas também, tá, pessoal? Não necessariamente precisa ser só isso, mas isso daí é realmente o mínimo, né, para se apresentar para um White Belt, tá? O Yellow Belt já tem os conceitos básicos de Lean Six Sigma, os conceitos, os princípios, ferramentas e algumas técnicas, tá? Ainda estamos falando de um nível básico de conhecimento, a gente está falando aí em torno de 16 a 20 horas de treinamento, tá? Mas sim, já é um curso mais robusto em relação ao White Belt. Já no Green Belt, pessoal, aí sim já existe uma aplicação, inclusive, das ferramentas, tá? Então existe toda a teoria, mas a teoria já calçada, suportada por exercícios, por cases já propriamente ditos, muito direcionados à utilização dessas ferramentas, desses princípios, tá bom? Então aqui o Green Belt, normalmente ele é dividido dessa forma, o projeto de Lean Six Sigma, análise de conceito, exercícios aplicados e projetos, tá, pessoal? Projetos de Green Belt, tá bom? Então, basicamente é isso. Já o Black Belt tem também o projeto de Black Belt, tá? Onde não tem como fugir, né, pessoal? O Black Belt tem que fazer um projeto totalmente orientado a tudo o que ele aprendeu no curso de Black Belt. Na verdade, o Black Belt também é uma espécie de upgrade, né, do Green Belt, tá? Então ele sofre aí uma atualização, mas tem uma carga também bastante útil e bastante pesada, poderíamos até dizer isso, tá bom? E por final, o Master Black Belt, tá? Que é um nível que já enxerga todos os outros belts, ok? Treina todos esses outros belts também, tem experiência, tem know-how, tem toda uma estrutura mental para ajudar todos os belts e também quem não é belt, tá? Ele tem também responsabilidade de conduzir todos os projetos, gerenciar todos os projetos, se comunicar com a alta direção, se comunicar com todos os níveis e entender todos os projetos e realmente chegar nos resultados. Né? Os Black Belts também têm essas responsabilidades. Na verdade, toda equipe tem a responsabilidade de chegar nos resultados. Mas o Master Black Belt realmente ele está no topo lá e enxerga todas essas necessidades, organiza e
faz acontecer, tá bom? Com isso, pessoal, eu chego aqui ao final dessa apresentação. Eu espero que seja muito útil para você, você que está me ouvindo, você que está vendo essa apresentação, que tenha bastante utilidade para você, e espero sinceramente que você se apaixone por tudo isso, tá bom? Um abraço aqui do professor Marcelino, fiquem com Deus aonde vocês estiverem, se protejam e um grande abraço, tá bom? Tchau, tchau.